Nesse vídeo eu vou mostrar como se trabalhar com o comando insert into. Então agora nós iremos trabalhar com PHP e o MySQL junto, como fazer a conexão com o banco de dados, como inserir dados dentro da tabela com PHP e etc. Então, a primeira coisa que temos que fazer é criar um banco de dados. Eu vou colocar aqui o nome do nosso banco de dados, vai ser curso DB. Vou criar curso DB e meu banco de dados foi criado. Eu vou criar uma tabela, então eu vou mostrar como inserir dados dentro da tabela do MySQL com PHP, depois como visualizar esses dados, alterar e excluir. Então eu vou criar aqui uma tabela com o nome de TB curso e os campos vão ser bem simples, tá, para vocês entenderem. Vamos fazer nome, e-mail, cidade, mensagem e o campo ID. Executar. Muito bem. Então vou colocar aqui ID, nome, e-mail, cidade e mensagem. ID campo, ele vai ser um campo de números inteiros, então eu coloco int, tamanho 11, ele tem que fazer a numeração para a gente, autoincremento e chave primária. Varchar, vou colocar aqui o nome de 100, o e-mail de 100, cidade de 60 e o campo mensagem vai ser um tipo text. Perfeito, vou salvar nossa tabela. Nossa tabela foi criada com sucesso, então eu tenho aqui minha tabela TB curso, dentro do banco de dados curso DB, correto? Então agora o que nós temos que fazer? Ir para o Dreamweaver, nossa tabela já está criada aqui, então agora nós temos que inserir registros dentro dessa tabela através do PHP, através de um sisteminha que iremos criar. Então vou abrir aqui o Dreamweaver e vou criar aqui uma tabela aqui no meu, uma pasta. Deixa eu ver, insert MySQL e PHP. Muito bem. Então os meus arquivos vão ficar dentro dessa pasta, perfeito? Então eu vou criar aqui uma pasta PHP, um arquivo PHP, e a primeira coisa que eu vou fazer é a conexão do MySQL com o PHP. Então eu crio um arquivo com a extensão .php, apago tudo e eu vou colocar as tags do PHP, vou criar uma variável qualquer, vou utilizar aqui db é igual. Então a primeira coisa é fazer a conexão com o banco de dados. Então eu utilizo MySQL connect e aqui dentro eu utilizo o localhost, é o servidor, dentro de aspas duplas, vírgula. Aqui é o username do seu banco de dados, no meu caso é root, vírgula, e aqui a senha, que no meu caso é em branco, mas caso vocês tenham a senha, vocês digitem a senha aqui e ele vai fazer a conexão com o banco de dados, perfeito? Ponto e vírgula no final. Enter, na linha de baixo eu coloco uma outra variável, vou colocar aqui de dados, é igual. Agora eu tenho que selecionar o banco de dados que eu quero utilizar. Então eu coloco MySQL select db. Então eu vou selecionar o banco de dados. Então entre parênteses, abre e fecha aspas duplas, eu coloco o meu nome do banco de dados, que é curso DB, correto? E aqui eu faço a conexão com a variável que eu criei lá em cima, que é DB, ponto e vírgula no final. Então aqui eu acabei de criar uma conexão bem simples com o nosso banco de dados MySQL, correto? Então aqui eu coloco os dados do banco de dados, o servidor que é localhost, o login do banco de dados, né, o username, e aqui a senha do banco de dados, que no meu caso é em branco. E aqui eu seleciono o banco de dados que eu quero utilizar, que é curso DB. Vou salvar esse arquivo, voltar aqui, vou salvar dentro da minha pasta MySQL PHP com o nome de conexão e salvei. Perfeito? Então o meu arquivo de conexão com o banco de dados está pronto. Agora a única coisa que eu vou fazer é dar include nas outras páginas para ele fazer a conexão com o banco de dados. Bem simples.
Muito bem. Vou criar aqui um novo arquivo PHP. E vou criar um formulário para o usuário digitar os valores e esses valores serem armazenados dentro do banco de dados. Então eu vou utilizar aqui Forms, vou criar aqui um formulário bem simples, tá? Vou colocar aqui uma tabelinha para ficar mais alinhado. Duas linhas, não, 4 linhas e 2 colunas. Vou colocar aqui sem borda. Opa! E aqui vai nome, e-mail, cidade e mensagem. Muito bem. E aqui eu coloco os campos. Então aqui vai ser um campo text field com nome, com o valor de nome. Vou colocar aqui uma largura de 40. Perfeito. E aqui está meu text field, então vou copiar e colar para o e-mail, alterando somente o nome do text field. Então aqui vai ser e-mail e aqui cidade. Muito bem, então não tem segredo nenhum ter aqui, certo pessoal? Eu criei aqui um formulário, correto? Eu inseri aqui um text field. E aqui embaixo eu coloquei o nome para o text field. No name eu coloquei então o nome desse text field é nome. No seguinte é e-mail. E no da cidade é cidade. Se eu vim aqui no código, vocês vão visualizar aqui o nome do text field, nome é nome, do e-mail é e-mail e cidade é cidade. Muito bem. E aqui no campo mensagem eu vou utilizar um text area para a pessoa escrever uma mensagem ou alguma coisa do tipo. Então aqui eu coloco ID mensagem, correto? E fica perfeito. Vou acrescentar aqui mais uma linha para colocar um botão. Então aqui vai ser 5 e aqui eu acrescento um botão. Vou alterar o nome desse botão para cadastrar. Então muito bem, eu vou salvar esse arquivo com o nome de form, com o nome de form. Então esse vai ser o formulário que, preenchendo ele, esses dados têm que ser armazenados dentro da nossa tabela que acabamos de criar, correto? Vou fazer um espaçamento aqui e muito bem, vamos ver como que ficou o nosso formulário. form.php, e aqui está o nosso formulário, muito bonitinho, certo? Muito bem, então agora eu preenchendo esses valores, eu tenho que pegar esses valores, armazenar dentro de uma variável e jogar dentro da tabela do banco de dados. Então, qual é o comando que se faz isso? É o insert into, vocês vão ver agora. Então, vou criar aqui uma nova página PHP que vai ter as funções de armazenar, excluir, alterar os valores do banco de dados. Então vou colocar aqui as tags do PHP. Já vou salvar essa página com o nome de funções. Perfeito. E aqui eu tenho que pegar os dados digitados dentro desse formulário. Eu tenho que pegar esses dados digitados e armazenar dentro de uma variável. Que aí eu pego essa variável e jogo os valores dentro do banco de dados. Então, como que funciona aqui? Aqui é a minha página form.php. Eu tenho que pegar o text field nome, que ele está de nome mesmo, e-mail e cidade e mensagem. Então eu venho aqui e crio uma variável para armazenar esses valores digitados. Então eu vou criar aqui grava nome é igual a função que pega os valores digitados, pessoal, é o método post. Eu estou utilizando o método post, então aqui eu coloco a variável grava nome é igual método post para ele pegar os valores digitados e colocar dentro da variável para mim. Aqui no meio eu coloco o nome do text field, que no caso é o nome. Então agora o valor que for digitado dentro do text field, eu já tenho a função que vai pegar aquela informação e armazenar dentro da variável grava nome para mim. Perfeito? Eu faço isso
para os demais campos, que é o campo e-mail. Então grave e-mail, essa é a variável que eu criei, pode ser qualquer outro nome. Aqui é a função que vai pegar o valor da variável e aqui é o nome do text field do e-mail, que no caso é e-mail mesmo. E aqui o nome do text field cidade, que é cidade mesmo, e aqui a variável que vai armazenar os valores digitados no campo cidade. E a mesma coisa para o campo mensagem, não muda nada. Por mais que ele seja um text area, não vai mudar nada, correto? Então agora eu tenho aqui 4 variáveis que vai armazenar para mim as 4 informações digitadas no formulário. Muito bem. Agora eu crio uma variável para criar o meu insert into, para ele armazenar essas informações dentro do banco de dados. Então eu vou colocar aqui, ó, select gravar. Muito bem. Agora eu coloco MySQL query, abre e fecha parênteses, abre e fecha aspas duplas, vai para o meio e eu coloco insert into. Então esse é o comando para você gravar informações dentro da tabela do banco de dados. Então insert into, nome da tabela, o nome da nossa tabela é, vamos ver que eu já esqueci, é TB curso. Então aqui eu coloco TB curso, abre e fecha parênteses, e o nome dos campos que estão na tabela. Quais são os nomes dos campos da tabela? O ID não conta, né? Que o ID é um campo de chave primária, de alto incremento. Então os campos que vão recolher informações são campo nome, e-mail, cidade e mensagem. Então aqui eu coloco todos os campos da tabela, separado por vírgulas. Então campo nome, campo e-mail, campo cidade e campo mensagem. Muito bem. Aqui eu coloco value. E aqui as variáveis que tem as informações do formulário. Então aqui eu coloco abre e fecha parênteses, abre e fecha aspas simples e coloco o nome da variável que vai armazenar no campo nome. Então aqui tem que ser na ordem, nome, e-mail, cidade e mensagem. Tem que ser na ordem, tá, pessoal? Na ordem que está aqui na tabela, tem que estar aqui no código. Então o campo nome, qual variável que vai ter informação do campo nome? Vai ser a variável grava nome, na ordem ainda, separado por vírgula, tá? Abre e fecha aspas simples. Eu vou para o meio e coloco o nome da variável que está armazenando as informações do campo e-mail. Então que é grava e-mail, separando por vírgula, abre e fecha aspas simples, nome da variável que vai armazenar as informações do campo cidade, que é grava cidade. Vou fechar aqui. E a mesma coisa para o campo mensagem, separando por vírgula, abre e fecha aspas simples, e o nome da variável que é grava mensagem. Muito bem. Ponto e vírgula no final. Acabou. Você já consegue agora armazenar as informações digitadas no formulário dentro do nosso banco de dados. Eu vou salvar. Eu só preciso acrescentar alguma coisinha aqui, ó. Aqui no form, pessoal, aqui em action, você tem que colocar o nome da página que essas informações têm que ir, que no nosso caso é funções.php. Perfeito? Só que agora eu vou utilizar essa página para